Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Glória a Deus. Vamos conhecer aquilo que Jesus veio trazer da parte de Deus, o Pai, para nós. Porque a palavra do Senhor diz para nós no Salmo de número 25, verso 14. A Bíblia diz o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor. E eu gosto dessa versão que diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Amém? Glória a Deus. Há muitas pessoas que são familiares, mas existe aqueles que são íntimos de Deus. E nessa noite nós queremos sair daqui com o entendimento de que nós somos e seremos e vamos caminhar na intimidade do Senhor. Não apenas na familiaridade de saber que Deus é bom, mas experimentando e vivendo todas as bondades do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus essa noite, então? Aleluia. Glorifique ao Senhor. Dê glórias ao nome dEle. Amém? Não ouvi, mais alto. Mais alto. Glória a Deus. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu São João. Glória a Deus. Capítulo de número 6. Queremos a intimidade do Senhor, não apenas a familiaridade no saber que Ele é bom, mas queremos experimentar sua bondade na nossa vida. Queremos viver o seu favor imerecido, amém? Glória ao nome do Senhor. Essa semana que nós estamos entrando hoje, a ministração de célula está especial, ainda seguindo a visão e o princípio das últimas 2 ministrações deste mês. Eu tenho certeza que você será muito abençoado, amém? Glória a Deus. Então não perca a célula, convide pessoas, convide amigos para estar na célula, porque vai ser especial. Aleluia. Capítulo 6, o verso é o de número 22. Amém? Capítulo 6, verso de número 22. Quantos encontraram? Evangelho que escreveu São João, capítulo 6, verso 22, diz-nos a palavra do Senhor. Eu vou fazer pausas aqui na leitura, durante a leitura, para trazer algo especial do Senhor para nós. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntou: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e assim creiamos em ti? Então, quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus:
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus, no verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Diga glória a Deus. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão vivo. Melhor, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Repita comigo, diga, embora me tenhais visto, não credes. Glória a Deus. Segure isso aí, porque nós vamos trabalhar em cima dessa verdade. Porque o que o Senhor quer é que vejamos a Jesus. Glória a Deus. O que Deus espera é que vejamos Jesus e sejamos transformados. A Bíblia diz para nós, em 2 Coríntios capítulo de número 3, verso 18, que agora nós estamos com o rosto desvendado e nós contemplamos como que por um espelho a face do Senhor, a glória do Senhor. E somos transformados pelo seu Espírito de glória em glória, na própria imagem de Jesus. Como nós somos transformados na imagem de Jesus? Ao contemplar a glória de Jesus, ao contemplar a sua glória, amém? Ao contemplar a grandeza de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus capítulo 1, verso 3, que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata do Senhor, de Deus o Pai. Ele é Deus em pessoa. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E Ele veio revelar o amor e a bondade de Deus para conosco. Ele não veio revelar a santidade de Deus. Muitos conhecem a Deus no que diz respeito à sua santidade. Muitos têm tido a visão apenas da santidade de Deus, da doxa de Deus, da glória no que diz respeito aos valores morais e à santidade de Deus. E todas as vezes que você vê a glória de Deus nesse sentido, você se afasta de Deus, você teme, porque a consciência do pecado em nós se torna palpável praticamente, e isso nos afasta de Deus. O homem tem medo de Deus porque quando ele procura se relacionar com Deus, com a sua mente religiosa, ele vai para o relacionamento com Deus, mas ele enxerga, ele vê a santidade. Quando o homem vê a santidade de Deus, ele se prostra, ele se quebranta, mas a consciência é de pecado e juízo. E o que Jesus Cristo quer mostrar para nós não é isso. Ele quer mostrar o amor de Deus, o amor que nos aproxima. Tem gente que diz que o amor é fraco, amor é coisa de bichinha, mas só o amor transforma. Aleluia! Só o amor transforma, e você vai ficar ciente disso aqui essa noite. Quando Isaías capítulo 6 relata a visão que ele teve da glória do Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, eu vou morrer. E nessa hora o desespero toma conta, porque ele viu o quê? Ele viu a glória, ele viu a doxa, ele viu a santidade de Deus. Quando ele viu a glória, a santidade de Deus, ele tinha consciência de três coisas: que ele era pecador. Ele era pecador, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Quando ele diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor, ele está dizendo, vou morrer, porque Deus é santo, eu sou pecador, jamais posso me aproximar, e agora a justiça de Deus, a santidade de Deus vai me destruir. Porque ele viu a santidade, ele não viu o amor de Deus, ele não viu a bondade, a graça de Deus.
Você quer ver mais? Há outros momentos na Bíblia em que outras pessoas tiveram a visão do Senhor, mas tiveram essa visão da santidade. Jesus estava à beira do mar, pediu o barco de Pedro para poder ministrar as multidões, e encerrando a ministração ele disse para Pedro: leve o teu barco de volta para o mar e lance as redes. Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Ele estava ouvindo Jesus falar, não de um Deus que é santo e que não se aproxima de um pecador, mas um Deus que é santo, mas que é amável, que é amor. A Bíblia não diz apenas, ou ela não diz assim que Deus tem amor, mas ela afirma que Ele é amor. E todas as vezes que Ele se move na nossa direção é uma expressão de amor. Glória a Deus. Jesus estava falando do amor de Deus, da bondade, da obra que Deus realizaria através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, trazendo o homem de volta para Deus, para que o homem vivesse e experimentasse toda a bondade de Deus. Pedro lembra-se disso quando ele diz que pescou e não pegou nada. Ele diz, sob a sua palavra eu vou lançar as redes. Ele então coloca as redes dentro do barco e sai alguns metros, e não muito distante da praia, a ponto de quem está na praia poder ouvi-lo. E Jesus disse, lance as redes. Eles lançaram as redes, e quando Pedro começa a puxar, vem uma emoção grande, porque quando ele começou a puxar, ela começou a tremer, e de repente não dava para colocar para fora. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que ele não tinha como colocar num barco. Então ele gritou, e os amigos vieram. E quando eles vieram, a Bíblia diz que eles encheram 2 barcos, e quase que os 2 barcos afundavam. Quando Pedro viu todo aquele milagre, quando ele viu aquilo, ele disse, Deus é santo. E o que foi que ele disse para Jesus? Oh Senhor, como Tu és maravilhoso, Jesus, por estar no meu barco. Foi assim que ele disse? Ele disse, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que foi que ele viu? Ele viu a santidade. Ele viu a doxa do Senhor. Seu caráter moral, o seu padrão elevado e inatingível, que ninguém pode atingir. Foi isso que ele viu. Mas naquele momento Jesus disse, não tenha medo, porque a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Com Isaías ele disse para o serafim que estava lá adorando, ele disse, desce e toca os lábios dele e purifica. Então os lábios de Isaías foi purificado. Já é uma revelação da bondade, da graça de Deus, daquilo que Ele faria. Não mais apenas os homens veriam Deus como um Deus santo e que não se mistura, que não se aproxima, que não suporta o pecador. A verdade é que Ele não suporta o pecado, mas ama o pecador. Glória a Deus! Esse é o Deus a quem Cristo Jesus veio revelar, que se aproxima da sua criação, que ama a sua criação e que veio com um propósito, mudar a sua história, mudar a sua vida, fazer de você não apenas familiar com o que Deus é ou com o que Ele faz, não apenas familiar com a mão de Deus, mas íntimo do coração do Pai. Aleluia! Você pode crer nessa noite que Jesus Cristo vai revelar isso a você hoje, que Deus quer você como íntimo do seu coração, não apenas como alguém que sabe que Ele é bom, mas que não experimenta a sua bondade. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então essa multidão aqui, eles vieram para Jesus para ouvir a palavra, eles foram ministrados. É aquele momento em que Jesus disse, vai comprar pão, mas não tinha dinheiro para comprar pão. Então a criança estava ali com 5 pães e 2 peixes, ele multiplica, ele alimenta as multidões e sobram 12 cestos ainda. Então o povo, depois de comer aqueles pães e peixes multiplicados, depois de ver a abundância da graça e da bondade do Senhor, eles disseram, não tem jeito, esse homem é de fato quem a Bíblia diz que é, o Messias que havia de vir, vamos proclamá-lo rei sobre Israel. E Jesus, sabendo disso, se retirou para orar. Os discípulos receberam um comando para atravessar para o outro lado. E aí eles foram para o outro lado e as pessoas ficaram lá, e de repente era tanta gente que eles depois procuraram, mas cadê o Senhor? Jesus não estava lá, Jesus estava orando no monte. Glória a Deus. E os discípulos já haviam entrado no barco, já estavam longe. Quando eles se aperceberam disso,
que eles não estavam mais ali, então eles aproveitaram alguns barcos que chegaram e atravessaram para o outro lado. Quando chega aquele povo lá, ficaram abismados: Senhor, quando chegaste aqui, estávamos te procurando. E Jesus disse: em verdade vos digo que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque as vossas barriguinhas estão cheias. E eu vos digo, trabalhem pela comida, não essa que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Glória a Deus. Porque aquelas pessoas tinham uma visão apenas da mão de Deus. Eles eram apenas familiares. Estavam familiarizados com o que Jesus podia fazer, com o que Deus podia fazer apenas com a mão. Se relacionando apenas com a mão, esperando receber algo. Deus não quer que você se relacione com sua mão. Alguém aqui pode se relacionar com a mão? Você não pode se relacionar com a mão. Amém? Você precisa se relacionar com o Senhor na intimidade. Glória a Deus. Porque na intimidade os segredos são revelados. Na intimidade a aliança é revelada. Na intimidade o sobrenatural se torna natural, se torna comum no dia a dia. Glória a Deus. Os discípulos de Jesus cercavam o Senhor todos os dias, caminhavam com Ele, comiam com Ele, acordavam na mesma casa que Ele dormia, diziam: bom dia, Senhor, como o Senhor dormiu bem? Eu dormi ótimo. E aí eles se conversavam, se falavam todos os dias. Dizia à noite: boa noite, Senhor, boa noite. Mas eles, quantas vezes eles foram revelados apenas como aqueles que estavam familiarizados com o que Jesus podia fazer e não com quem Ele de fato era. Eles eram mais familiares ou familiarizados do que íntimos. Uma mulher que não estava todo o tempo com Jesus, não caminhava com Jesus, mas recebeu a presença dele na sua casa, ela se tornou mais íntima do que todos eles. Mais íntima. O nome dela é Maria. Maria e Marta recebem o Senhor na sua casa e Ele é essa pessoa maravilhosa que multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 15 mil pessoas. Porque a Bíblia diz que haviam mais de 5 mil só homens, sem contar mulheres e crianças. Agora imagina aí, se forem produtivos como o pessoal da vida plena. Glória a Deus. Então, havia mais de 15 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos. Era este homem que estava na casa de Marta e Maria, sentado. Maria foi aos pés do Senhor e se assentou para ouvi-lo. Marta olhou e viu um homem cansado, viu alguém importante, imponente, e de fato a atitude dela era correta para a sua época, fazer algo para o Senhor, mas ela não estava o vendo na plenitude como Deus, porque a Bíblia diz, Hebreus 1:3, a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Marta trabalhou, se agoniou para poder servir alguma coisa e Maria estava lá aos seus pés. Parecia que Maria era preguiçosa. E Marta chega lá e diz: Senhor, se não se incomoda da minha irmã ficar aí sem fazer nada e eu aqui servindo sozinha. Sabe, nós seremos chamados de preguiçosos porque nós estamos sempre para receber do Senhor. Amém? A música que foi cantada ainda há pouco, tão linda, né? Que toda vitória tem que ter um preço. Só que o preço já foi pago. E foi por Jesus. Glória a Deus. Nosso trabalho é descansar. E às vezes o preço, que nós pensamos ser preço, é o da espera. E isso é que às vezes sufoca. Mas você pode confiar porque Ele é fiel. Amém? Então, Marta chegou e acusou Jesus e a sua irmã. Jesus disse: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e isso nunca lhe será tirado. Maria se tornou íntima.
Quando você se torna íntimo do Senhor, a aliança dele é revelada e o sobrenatural se torna natural, se torna comum no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua vida diária. O sobrenatural se torna natural. Você quer ver algo? O irmão delas morreu, Lázaro morreu, João 11. A Bíblia diz que ele morreu e então já haviam passado 2 dias. E quando Jesus chega lá, já tinha 4 dias que ele havia morrido. Quando ele chega, estão as duas sendo acalentadas pelos judeus. Então alguém diz, olha, o Senhor está lá fora, ele está lá debaixo do carvalho. Marta corre e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Aleluia! Ele disse, você crê nisso? Ela disse, eu sei que o Senhor era o Cristo que havia de vir. Não foi isso que ela perguntou. E ela sai para chamar Maria. E disse para Maria, olha, o mestre está lá debaixo do carvalho, vá ao encontro dele, ele quer te ver. E Maria chegou da mesma forma e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, onde o puseram? Ela disse, vem ver, Senhor. E quando eles chegam lá, aleluia, ele diz, tirem a pedra. Glória a Deus, o milagre se fez. O milagre aconteceu, o sobrenatural, o homem estava morto há 4 dias. Mas quando você se torna íntimo, o sobrenatural se torna natural na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Tem algum crente aqui acordado? Glorifique ao Senhor, porque isso é para você. Jesus chama a atenção desse pessoal porque eles estavam olhando para as mãos. Eles não eram íntimos, nem sabiam quem estava diante deles. Quando Jesus vai atravessar para o outro lado, isso está registrado em Mateus 14. Ele sai pela 4ª vigília da noite, entre 3 e 4:30 da manhã. Ele estava orando do final da tarde até esse horário no monte. O povo procurou e não achou. Então, quando não havia mais ninguém, de madrugada ele saiu andando sobre as águas. É o natural de Jesus. Glória a Deus! Ele saiu, ele estava aqui, desceu do monte e começou a andar na água. E foi na direção do barco. É o natural dele, ele é Deus. E ele se aproxima do barco e alguém olha e diz assim, tem alguma coisa em cima da água. O outro disse, é um fantasma. Ele disse, não tenham medo, sou eu o Senhor. E Pedro disse assim, se é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro pulou na água e começou a andar olhando para Jesus. Glória a Deus. Quando você vê Jesus, você é transformado na própria imagem de Jesus. Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas os seus olhos estavam em Jesus. E quando você vê Jesus, você é transformado na própria imagem dele. Pedro agora caminhava sobre as águas, porque seus olhos estavam em Jesus. Glória a Deus. Isso é que é maravilhoso. Porque o que transforma alguém, tem que ensinar, pastor, tem que doutrinar o povo, tem que dizer ao povo o que é certo, a pregação do que é certo, saber o que é certo de se fazer, não dá poder para ninguém fazer o que é certo, senão a lei já tinha nos bastado, Jesus não teria tido que morrer na cruz, como morreu e da forma que morreu, porque a lei já diz tudo o que pode e o que não pode, diz ou não diz? O que é que transforma o mais miserável, o mais infeliz dos pecadores, o mais desgraçado dos pecadores? É ver o amor de Deus através de Jesus Cristo, é contemplar Jesus, dá glória a Deus. Por isso Jesus não veio revelar um Deus que é só santo, mas Ele veio revelar um santo Deus, que é amor acima de tudo. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele não sabia ainda ao certo se era Jesus.
Mas então ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Sabe, Deus nunca vai podar você na sua fé, porque é assim que anda aqueles que creem. O justo viverá da fé. Se você nasceu uma espinha no seu rosto e você crê que essa espinha não é para estar no seu rosto, você vai dizer: ó, some, desaparece, em nome de Jesus. Senhor, vê se pode essa espinha manchar meu rosto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu saúde. Se você crê que não vai viver subjugado por essas coisas, então não deixe ninguém sufocar você, ninguém dizer: é besteira, tu acha que vai incomodar Deus por causa disso? Jesus não tinha ninguém doente, irmãos, naquela madrugada. Tem gente que diz assim: Deus só vai fazer quando o homem não puder fazer. Tem outros que dizem: tem que ter um propósito para Deus fazer um milagre. Existe milagre maior do que esse na vida de Pedro, dele andar em cima da água? Ele que era pescador, o tempo todo esteve subjugado pela água. Agora ele estava andando por cima. Quando ele: Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, Jesus disse: vem. Por quê? Porque era o desejo dele andar sobre as águas. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.